Pastor Sávio tem pregado aqui nos cultos da tarde uma série, na verdade uma exposição da primeira carta aos Coríntios. Ele está participando de um encontro de casais lá em Natal, e aí a gente vai dar sequência aqui hoje. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Isso é daqueles textos abençoados que a gente pega para dar sequência numa série que alguém vem pregando, né? Aí a gente é abençoado logo com um texto desse. Mas, irmãos, durante a semana eu vinha pensando, e algumas vezes eu pensei em desistir, porque vocês estão rindo que não é com vocês. Porque, na verdade, quando a gente vem fazendo uma sequência, geralmente a gente vem seguindo toda uma linha, e eu perdi muito dessa sequência. Eu estava de férias quando essa exposição aos Coríntios começou, então eu tive que ir ao princípio da carta aos Coríntios e vir lendo toda a carta, e estudando capítulo por capítulo, para entender o que é que Paulo está querendo falar com isso, o que é que está acontecendo na igreja aqui. Na verdade, não só a igreja de Corinto está sujeita a isso, mas nós também estamos sujeitos a isso, se não guardarmos o coração na palavra de Deus. De repente, aspectos sorrateiros da cultura, ou muitas vezes até as vozes desse mundo. Hoje pela manhã, no culto das 11, eu estou terminando uma série nos evangelhos, e o tema da mensagem de hoje foi a quem você tem ouvido. E tem muito a ver com isso, porque temos um problema muito sério, irmãos, sobre a quantidade de informações que temos, e a quantidade de informações que acabamos absorvendo, sem passar por um critério bíblico, sem passar pela peneira da palavra, sem uma confrontação bíblica. E acabamos absorvendo essa quantidade de informações, muitas delas, sem passar por esse critério, e aquilo acaba se tornando uma prática. Aquilo acaba conduzindo o nosso coração, e muitas vezes, nesse sentido, conduzindo igrejas inteiras. Não é incomum nos nossos dias nós percebermos uma série de igrejas que surgem, as chamadas igrejas emergentes, que não interpretam a cultura
por meio das lentes da palavra de Deus, mas que usam a cultura como lentes interpretativas para a palavra de Deus. Então, por exemplo, se você chega numa dita igreja emergente dessa e vai pregar um texto desse, você tem que trazer várias ressalvas, fazer várias observações, porque na verdade o apoio que eles têm para interpretar a Bíblia é a própria cultura. Então, o que é que a cultura afirma sobre isso que Paulo está dizendo? E não o que a Bíblia fala e o que a cultura tem desvirtuado nos nossos dias. Então, quando a gente olha para um texto desse, é comum que o nosso coração, de alguma maneira, ele esperneie em vários aspectos. E isso revela o quanto da cultura, o quanto dessa visão de mundo que não conhece a Deus está impregnada no nosso coração. A igreja de Corinto, ela passou por isso. A gente sabe que Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade cosmopolita, e muita gente transitava por ali, muita gente de outras nações, de outras culturas, chegava até a cidade de Corinto e tentava implantar uma nova cultura, uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de compreender a vida. Eu digo isso porque, assim como a sociedade judaica, a sociedade grega, e Corinto tem uma base grega muito forte, essas sociedades, elas têm como tradição, e aqui possuíam como tradição, o uso do véu pelas mulheres. As mulheres usavam véu. Já a sociedade romana, não. Ela não possuía essa tradição, nem nós, como sociedade ocidental, possuímos ou herdamos essa tradição. Se de repente você vê uma mulher com véu pela rua, você pensa logo que é uma freira, ou como um pastor que eu vi algum tempo atrás, um pinguim gigante andando pela rua. Mas nós não temos essa tradição e isso é fato. Agora, naquela cultura, tanto na Ásia Menor, nas cidades com influência grega, ou na cultura judaica, o uso do véu era algo próprio. Fazia parte daquela cultura que as mulheres usassem o véu. Principalmente em determinados contextos onde a exposição a pessoas que ela não tinha relacionamento era constante. Vamos supor, se ela estava em casa com seus familiares, ela tirava o véu. Ela estava no ambiente mais íntimo, no ambiente familiar. Entretanto, em ambientes religiosos, ou círculos religiosos, ou andando pela rua, era comum que as mulheres portassem o véu. Só que algo está acontecendo aqui, e logo na igreja. A gente sabe que a carta aos Coríntios, ela chegou até o conhecimento de Paulo, os relatos sobre a igreja de Corinto, por 3 formas. Primeiro, uma comitiva da casa de uma irmã chamada Chloe. Alguns irmãos foram até Paulo e relataram a Paulo problemas e questões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Também uma outra comitiva de irmãos foi ter com Paulo, e também uma carta escrita por irmãos da igreja chegou até Paulo, e Paulo tem então um retrato, um panorama de como está caminhando a igreja de Corinto. E um dos problemas que a igreja está enfrentando é no que diz respeito a essa questão do véu. O véu, ele tem um significado. Ele não é apenas um adereço externo, não é apenas um manto que a mulher usa, mas ele tem um significado. Ele significa que aquela mulher, ela é protegida por alguém. Ela não é uma mulher que está solta. Ela não é uma mulher que não tem uma casa, que não tem um marido, que não tem um pai, que não tem um tio, que não tem um irmão que cuide dela. O véu representava que ela estava debaixo de uma proteção ou debaixo de uma autoridade, que ela não era, eu vou usar essa expressão, qualquer uma. É tanto que nos casos, tanto na Grécia, quanto em outros países e outras regiões daquela época, a mulher que era prostituta, ela raspava completamente a sua cabeça. E ela vivia a prostituição e ela era conhecida como sendo uma mulher da vida, ou uma mulher de prostituições, por ter a sua cabeça raspada. Então, o véu trazia essa dignidade para a mulher, esse senso de que aquela mulher deveria ser respeitada, deveria ser honrada. Ela tem alguém que cuida dela, ela tem alguém que é autoridade sobre a vida dela. Então, o princípio que Paulo trata aqui não diz respeito apenas a uma questão cultural, mas um princípio bíblico também.
E Paulo vai usar pelo menos aqui 3 linhas de argumentação para tratar sobre esse tema. A gente não sabe ao certo como foi que essa questão surgiu na igreja. Eu estava lendo alguns comentaristas durante a semana e um comentarista de forma específica chamou a minha atenção no que diz respeito a isso. São suposições, até porque a gente não sabe a motivação real desse problema estar acontecendo na igreja. Entretanto, ela se aproxima bastante, principalmente tendo em vista o contexto da cidade de Corinto. Primeiro, ele considera um movimento libertário romano que pretendia tirar as mulheres de um contexto que ela estava inserida, o contexto de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa. A gente sabe que ainda que algumas mulheres trabalhassem naquela época, e não é pecado nenhum a mulher trabalhar, a maioria, a grande parte das mulheres, elas viviam ou evidenciavam um contexto doméstico, de mãe, de esposa, de dona de casa. E esse movimento que aconteceu em Roma, por aquele tempo, pode ter chegado até a cidade de Corinto, por ser Corinto, como eu já falei, uma cidade portuária, e muita gente passar pela cidade de Corinto. Então, esse movimento que a gente pode de repente chamar um movimento feminista da época, chega até a cidade de Corinto e ele tem essa intenção de libertar a mulher desse cativeiro que a mulher está inserido. Mas um segundo aspecto que ele coloca é que as mulheres da igreja de Corinto, elas podem ter chegado a uma conclusão ou uma aplicação errada da teologia do próprio apóstolo Paulo. Paulo foi o plantador daquela igreja, ele esteve lá junto com Priscila e Áquila, e Paulo chega pregando um Cristo que liberta as pessoas e trata as pessoas como iguais, que não faz diferenciação entre judeu, grego, escravo ou livre. A gente tem isso na teologia de Paulo. E essa teologia pode ter sido mal aplicada pelas pessoas, mal interpretada pelas pessoas. Então, de repente, as mulheres daquela igreja, quando viram que para Deus não existe escravo ou livre, judeu ou gentil, elas começaram a pensar o seguinte: também não existe mulher ou homem nesse sentido, não no sentido de gênero, mas nesse sentido de autoridade. Por que tenho eu como mulher, pensando lá elas, não eu, de me submeter ao uso do véu, se eu já fui liberta em Cristo, se eu já estou livre em Cristo? Então elas olhavam para isso agora, poderiam, é uma suposição, estar olhando para isso agora e dizendo assim: olha, não tem razão para que eu me submeter a esse tipo de caminhada, e estariam então promovendo esse movimento dentro da igreja. Só que não era algo, irmãos, que chocava apenas a igreja. Não era um movimento que era um choque apenas para os membros da igreja. E a gente sabe que a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo nos recomenda que a lei maior, nesse sentido, deve ser a lei do amor. Se comer carne escandaliza o seu irmão, o que é que você faz? Você que é livre, você se abstém de comer. Porque aquilo ali está sendo usado como uma pedra de tropeço para alguém que é fraco na fé ou imaturo na fé. Então, a lei do amor deveria ser aplicada aqui, não apenas aos que estão dentro da igreja e que se escandalizavam com esse comportamento que estava sendo proposto, mas também à própria sociedade fora. As pessoas que não conheciam a Deus, que de alguma maneira poderiam também ser escandalizadas por esse comportamento surgindo dentro da igreja. Então, Paulo tem esse cuidado quando ele escreve esse texto aqui. Ele tem essa visão e ele está analisando todas essas situações, e como pastor pensando em todas essas situações e de que forma tratar o coração e a essência de todos esses acontecimentos. Então, ele parte em primeiro lugar, e eu queria que você olhasse aí do versículo 2 ao versículo 6, ele parte de um argumento muito forte, que é o argumento que tem como base a Trindade. Veja só o que é que ele vai falar. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu.
Veja só, e principalmente aqui o versículo 3. Ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. A base que ele vai usar aqui é a base da Trindade. Ele começa de Cristo para o homem, do homem para a mulher, de Deus para Cristo. Talvez, para nós, fosse mais lógico o apóstolo Paulo usar de Deus para Cristo, de Cristo para o homem, do homem para a mulher. A gente não sabe porque Paulo ele faz essa ordem, mas essa ordem não desvirtua o sentido do que ele quer mostrar aqui. Então ele trata Cristo como sendo o cabeça do homem, ou Cristo tendo autoridade. A palavra cabeça que é usada aqui, existe uma discussão, William Hendrickson fala sobre isso, existe uma discussão muito grande sobre o sentido dessa palavra, porque ela pode ser traduzida e interpretada como sendo origem, mas ela pode também ser traduzida e interpretada, e aí vai ocorrer, na maior parte dos casos, como sendo governo ou autoridade. E eu creio que é essa interpretação que Paulo está dando aqui. Paulo não está tratando sobre a questão de origens, mas ele está tratando aqui sobre essa questão do governo ou da autoridade, principalmente porque ele usa essa figura de Cristo como sendo o cabeça do homem. Então nós temos aqui essa ordem: Cristo ele é o cabeça do homem, a autoridade de Cristo está sobre o homem. O homem não é alguém livre, e eu penso aqui, Paulo está pensando aqui no homem em Cristo, nessa nova criatura, nesse ser criado à imagem de Deus. Então, Cristo é o cabeça desse homem, ele é a autoridade desse homem. Esse homem não está aberto, ele não é o seu próprio líder, ele não é autônomo, ele não tem uma autoridade intrínseca, ele não exerce o governo sobre a sua própria vida, mas Cristo está sobre esse homem. Ele prossegue dizendo que o homem é a autoridade sobre a mulher. E aqui, irmãos, a gente precisa pensar no sentido de trindade, já que ele usa Cristo e ele usa Deus sobre Cristo. Em termos de essência, em termos ontológicos, o ser de Deus, não há maior glória em Deus e menor glória em Cristo, e uma glória inferior ao Espírito Santo. Quando Jesus, por exemplo, em João no capítulo 14, ele está falando sobre o outro Consolador, e ele diz que ele enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade. A palavra outro, usado por Cristo lá, é a palavra grega alon. Alon significa outro da mesma essência, da mesma glória, da mesma natureza. É diferente da palavra grega que nós conhecemos como hétero. Hétero significa de um outro gênero, de uma outra natureza, diferente, é um sexo oposto. Quando Jesus usa então a palavra alon, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus como ele, tem a mesma glória, tem a mesma essência, desfruta da mesma natureza. Então, a Trindade, de forma ontológica, como ser de Deus, eles desfrutam da mesma essência, da mesma glória, da mesma natureza. Jesus, ele não é criado, mas ele subsiste eternamente no Pai, assim como o Espírito subsiste eternamente no Pai, e o Pai no Filho, e o Pai no Espírito. Eles formam um único ser, digno de glória, digno de honra, de adoração. Entretanto, naquilo que a teologia vai chamar de economia da Trindade, existem distinções nos papéis da Trindade. Por exemplo, quando em Atos no capítulo 1, Jesus está ali sendo assunto aos céus, e ele está se despedindo dos seus discípulos, um dos discípulos pergunta a Jesus: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E a resposta que Jesus dá àquele discípulo é: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai determinou para sua exclusividade, para Ele mesmo. Ou seja, só o Pai conhece esse tempo. Ao Filho não foi dado conhecer o dia da sua vinda. E nós percebemos lá, citando João capítulo 14 mais uma vez, que quem envia o próprio Espírito é o Filho. É o Filho quem roga ao Pai, e ele envia o outro Consolador, o Espírito da promessa. Então, em termos de função, irmãos, existe essa forma, esse jeito da Trindade a desempenhar os papéis. Quando, por exemplo, a gente olha para Gênesis capítulo 1, a gente vê ali a Trindade atuando, não é? Disse Deus, haja luz. Não é? João, quando escreve o seu evangelho, e Paulo também na carta aos Colossenses, ainda no capítulo 1, eles falam que o verbo que se fez carne é aquele verbo, é a palavra que sai da boca de Deus e cria todas as coisas.
Tanto João quanto Paulo, eles dizem que todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós percebemos ali Deus falando, Jesus como o verbo de Deus que sai para criar todas as coisas, e o Espírito Santo pairando sobre todas as coisas, dando liga a todas as coisas, chocando toda a criação de Deus. Nós vemos uma ação específica das pessoas da Trindade. E na criação específica do homem, a gente percebe ali a Trindade como um conselho agora funcionando. Façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. A gente percebe ali Pai, Filho e Espírito Santo funcionando como um conselho, criando o homem, mas eles possuem funções distintas, papéis distintos. E é com base nisso, é com base na Trindade, que Paulo, então, ele traça o seu argumento aqui. Esse primeiro argumento, de que o homem é o cabeça da mulher. Existe hoje em dia uma interpretação da teologia chamado igualitarianismo. E o igualitarianismo, ele é influenciado diretamente pelas filosofias e pelas visões desse mundo caído, e ele trata não só uma questão de essência, como possuindo a mesma honra e a mesma glória diante de Deus, mas ele quebra também as questões da função. Então, não existem papéis dados para a mulher, nem existem papéis dados específicos para o homem, mas eles são livres para desempenhar a sua vida como bem entenderem. Em resumo, é mais ou menos isso que o igualitarianismo ele trabalha. Já a doutrina reformada e a maior parte dos teólogos bíblicos, eles consideram o complementarianismo. O complementarianismo afirma um outro caminho. Fala que os dois possuem a mesma essência, possuem a mesma dignidade diante de Deus. Entretanto, Deus criou a mulher dentro de uma estrutura onde ela complementa a missão do homem. Deus deu uma missão ao homem, e o sentido de submissão aí é esse complemento com uma auxiliadora que corresponde ao homem para que ele conclua a sua missão, aquilo que Deus deu a ele. Como uma base para isso, a gente pode recorrer ao argumento da criação. E é esse o segundo argumento que Paulo vai usar aqui a partir do versículo 7. Veja comigo o versículo 7, o que é que diz? Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então, nesses versículos aqui, nós temos o segundo argumento de Paulo, que é o argumento do relato da criação. Gênesis 1, a partir do versículo 26 ao 28, e principalmente Gênesis capítulo 2. O que é que Paulo está trazendo aqui? Paulo está trazendo que quando Deus ele cria o homem, e a gente vê de forma mais específica ali no capítulo 2, Deus dá uma tarefa ao homem. Deus dá um mandato da criação ao homem, de não comer da árvore que ele ordenou que não comesse, mas Deus dá funções ao homem, e o homem passa a desempenhar essas funções. O homem literalmente sai para dar nome aos bichos, para trabalhar, para desempenhar o seu trabalho sobre a terra, e que glorifica a Deus. Só que, para Deus, quando Deus olha para o homem, o relato que Deus traz, o que Deus fala ali é que para o homem, todavia, não se achou uma auxiliadora que lhe fosse correspondente. Então Deus disse, veja, não é Adão que está protestando, não é Adão que está reclamando, não é Adão que está de alguma maneira dizendo assim, Deus, eu vi que o cavalo tem uma égua e eu que dei o nome deles, mas eu não tenho ninguém para mim, eu estou aqui sozinho. Não é o homem que está reclamando, mas é Deus que pela primeira vez olha para a criação, que ele disse que era boa, e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja correspondente. Então, a partir desse momento, Deus cria a mulher. E de forma diferente de como ele criou o homem, porque Deus cria o homem do pó da terra. Mas a mulher não, Deus tira uma parte do homem,
depois de tê-lo feito cair em pesado sono, Deus tira uma parte do homem e cria a mulher. Por isso que Paulo está dizendo aqui, porque não foi feito, o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem, porque Deus usou uma parte do homem para criar a mulher. E por causa do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, Paulo baseia esse argumento em Gênesis capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja correspondente. E é exatamente isso que Deus faz. Então, irmãos, o primeiro argumento, ele usa o argumento da trindade, do ser de Deus. O segundo argumento que ele usa aqui é o argumento ou o relato da criação. Paulo vai até Gênesis para embasar o seu posicionamento. Deus criou o homem, mas a mulher ela foi criada a partir do homem. Ela foi criada para o homem nesse sentido. Ele já vê esse ordenamento divino aqui, onde o próprio Deus afirma que não é bom que o homem esteja só. E por isso aí a criação da mulher. A mulher ela foi tirada do homem e para o homem. É assim que Deus organiza os papéis na criação. Isso não é algo que surge após a queda. Não é um castigo da queda. Não é por causa da queda que os papéis foram dados e o homem passa a desempenhar tais funções e a mulher passa a desempenhar determinadas funções. Não, isso já acontecia antes da queda. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque antes da queda, o homem e a mulher, eles possuíam a palavra de Deus escrita no seu coração. Eles não tinham por que razão duvidar da bondade de Deus, duvidar da graça de Deus e da criação de Deus. Eles criam em Deus. Após a queda, nós vemos aí agora uma batalha existindo na relação homem e mulher. Quando Moisés escreve lá, o teu desejo será para com o teu marido e ele te governará, o que está acontecendo ali é que existe um desejo no coração da mulher de assumir ou de usurpar o papel que Deus deu ao homem. E o homem passa a governar a mulher com a força do braço. Ele não mais desenvolve os papéis de Deus para ele, dele glorificando a Deus e abençoando a vida da sua esposa, mas agora a coisa parte dele. Então, quando ela se rebela, ou quando ela se levanta contra ele, insurgindo-se, ou de alguma maneira dizendo assim, olha, eu não aceito isso, ele com a força do seu braço, ele oprime, ele governa a mulher. Ele exerce agora uma autoridade que não tem mais como base a criação de Deus, mas tem como base a sua justiça própria, a sua vontade e a sua interpretação, o seu discernimento daquilo que é certo ou do que é errado. As coisas não partem mais de Deus, as afirmações não partem mais de Deus, mas partem agora do coração do homem, e como maldição existe essa batalha agora entre o homem e a mulher. Então, quando nós entramos num processo redentivo, quando nós somos alcançados por Cristo, o que passa a acontecer agora no nosso coração é o que Paulo fala em Efésios ainda no capítulo 4, é o despojar-se do velho homem, é renovar a mente e revestir-se do novo homem. Então esse é o processo de cura do coração, de amadurecimento do coração, quando a gente vai se despojando daquilo que é próprio da queda, quando vai renovando a mente por causa da palavra. E aí, por exemplo, Paulo vai tratar Efésios ali no capítulo 5, sobre a relação do marido com a esposa, da esposa com o marido, e ele faz essa comparação com a relação de Cristo com a sua igreja. O que está acontecendo é que a mente está sendo renovada. Aquilo que existia em Gênesis capítulo 1 e 2 está sendo restaurado na mente do homem. O homem está voltando aos princípios e às motivações da criação, que tem como base o próprio Deus e a vontade de Deus expressa na criação. Então eles estão se redefinindo nesse sentido por meio da palavra de Deus. A mente deles está sendo redefinida. As definições normais que eles aprenderam como cidadãos de Éfeso, como cidadãos de Corinto, estão sendo agora confrontadas e reeditadas pela palavra. E aí a gente passa, quando a gente tem a consciência disso, a revestir-se daquilo que é novo. E nesse sentido, irmãos, nos tornamos parecidos com Adão e com Eva antes da queda. Passamos a vivenciar o propósito original de Deus no desenvolvimento dos papéis dentro do casamento. Então,
Paulo, ele usa isso como argumento. E é interessante aqui no versículo 10, ele diz: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Eu parei nesse texto aqui, nesse versículo, e disse assim: meu Deus, anjos, o que é que Paulo está querendo dizer? O que é que tem anjo a ver com isso? Será que Paulo está falando aqui dos anjos da igreja, se referindo a pastores, a presbíteros? Será que ele está falando de seres angelicais? E a palavra aqui é literalmente ângelos, é a palavra anjos mesmos, como seres celestiais. E aí, Augustus, comentando sobre esse texto, ele traz duas perspectivas. A primeira é a perspectiva rabínica, que toma como base o texto lá de Gênesis, quando nos diz, ali antes ao dilúvio, os filhos de Deus, que ele considera como sendo anjos, eles descem e eles têm relacionamento sexual com as filhas dos homens. E nascem ali, os chamados Néfilins, que eram gigantes híbridos, um projeto híbrido de homens sobre a terra, que eram gigantes fortes e poderosos em guerra. Então, a tradição judaica, ele dizia assim: olha, respeite os anjos, porque os anjos, segundo essa tradição rabínica, eles se encantaram com os longos cabelos das mulheres. Eles olharam para as mulheres ali, e perceberam aqueles cabelos longos, brilhosos, bonitos, e se encantaram com as mulheres a ponto de se apaixonarem, terem relações com elas e gerarem esse ser híbrido. Essa é uma segunda tradição rabínica da época. Mas quando a gente olha para a teologia de Paulo, a gente percebe que Paulo não se apoiou na teologia rabínica, na ideia rabínica da época. Quando a gente vê, por exemplo, Hebreus no capítulo 1, no final do capítulo 1, ele fala sobre os anjos como sendo ministradores de Deus para abençoar aqueles que foram salvos. Então, dentro da própria teologia bíblica, existe algo que não é muito pregado nem comentado nos nossos dias, que são anjos que estão ministrando enquanto nós estamos aqui. Ainda que nós não os vejamos, ainda que nós não sintamos a presença deles, existem anjos aqui. Tem até uma música antiga, aqueles que falam: tem anjo voando nesse lugar, em cima do povo, sei lá, subindo e descendo em todas as direções. Daqui eu não vou nem pedir para tu tocar isso. Mas é verdade, irmãos, em certo sentido, existem sim anjos como ministradores de Deus. Seres celestiais que de repente se assentam em locais como esse para compreender também os mistérios de Deus. E abençoam o povo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, em respeito a esses seres, use o véu. Use o véu. Só que nós temos aqui uma questão que é cultural. Nós, na nossa cultura hoje, nós não precisamos colocar que as mulheres devam usar um véu ou ter o cabelo comprido. Não, a questão não é essa. Paulo está olhando aqui, está percebendo, como eu falei como introdução, todo esse contexto da época. O escândalo que havia, tanto para os irmãos que faziam parte da igreja, como para as pessoas que não faziam parte da igreja, o fato de, na igreja de Cristo, mulheres estarem se insurgindo dentro de um movimento libertário do não véu. Então é de forma pastoral que Paulo está tratando isso aqui. Só que existe um conceito espiritual que está por trás de tudo isso aqui, que é o conceito de autoridade e de submissão. E aí, irmãos, isso vai de encontro ao conceito cultural que nós temos. E Paulo usa isso como um terceiro e último argumento. Se vocês olharem a partir do versículo 14 ao versículo 16, Paulo usa agora um argumento cultural, que estava presente também naquela sociedade. Ele diz o seguinte: ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de uma mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo está dizendo que na cultura da época, tanto a mulher usar o cabelo rapado era algo que ia de choque, ela poderia ser tratada até como uma prostituta. Para o homem usar cabelo comprido também era algo desonroso, era contra a cultura da época. Então o que ele traz agora aqui é um argumento natural, é um argumento cultural.
Não é que Paulo esteja interpretando a Bíblia com as lentes da cultura, mas naquilo que a cultura não ofende a palavra de Deus, Paulo está dizendo assim, olha, não tem para que você estar chocando a cultura com isso. Não tem para que você estar chocando as pessoas aí fora com isso. Então, viva, vocês estão presentes, inseridos dentro de uma cultura. Existem muitas coisas na cultura que nos chocam. Hoje nós vivemos essa chamada multiculturalidade, né? Essa questão de uma cultura que é múltipla, né? Que existem várias culturas dentro de uma só. Existem coisas que nos chocam, mas não choca só o crente, choca aqueles que não são crentes também. Essa semana a gente deixou Sara aqui no Revolution e foi dar uma caminhada lá na praia. E fomos eu, Beto, Arthur e levamos lá o cachorro de quebra. Fomos lá dar uma caminhada no calçadão. E logo quando a gente começa a andar, vem 4 rapazes. 3 deles vestidos com bermuda, camisa normal, e um deles com uma coisa horrível. Assim, aquilo ali dentro de uma cultura, de repente, indígena, é tolerável, porque faz parte da cultura. Mas você vê um rapaz com um sapato, com uma tanga que parecia um índio, de fio dental, caminhando no calçadão e com um chapéu de vaqueiro na cabeça, é muito estranho, irmãos. É muito estranho. Na hora, assim, quando a gente viu, Beto olhou para a praia, cadê a lua? Né? Arthur ficou, papai, o que é isso? Né? Eu acho que até o cachorro olhou assim e se espantou. Mas o fato é que essas coisas chocam a gente. Elas chocam, porque não é algo natural, não faz parte da nossa cultura. É um atentado àquilo que comumente a gente vê. Só que era como se algo assim, estou usando aqui esse exemplo agora bem tosco, mas é como se algo assim estivesse sendo praticado pelas mulheres da igreja de Corinto. E causasse esse choque em membros da igreja, e causasse também esse choque, ou estivesse para causar esse choque em pessoas que não estão na igreja, que estavam fora, e que olhassem para aquilo ali e dissessem, meu Deus, que absurdo! Então existe um elemento cultural também que faz parte. É claro que naquilo que a cultura tenta impor sobre nós e vai de encontro à palavra de Deus, nós não devemos seguir a cultura de forma alguma. Nós precisamos interpretar a cultura por meio das lentes da Escritura, irmãos, e não o contrário. Então, Paulo ele usa esses 3 argumentos aqui. Ele usa o ser de Deus como sendo um argumento, ele usa a própria criação como sendo argumento, e ele usa também o contexto cultural. E aí você pergunta, tá bom, pastor, foi muito joia, algumas coisas eu não sabia sobre o texto, e bem legal, ou então eu já sabia de tudo isso e sei um pouco mais, mas o que é que isso tem a ver comigo? E tem muita coisa a ver conosco. Sabe, irmãos, o grande problema é a quem nós ouvimos. O que é que de alguma maneira gera essa visão ou essa interpretação que a gente tem da nossa vida com Deus e da nossa vida como igreja? E eu digo isso porque no versículo 16, Paulo diz aqui, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. São práticas que geram disputas. São práticas que de alguma maneira vão de encontro à palavra de Deus e chocam as pessoas. Entretanto, são práticas que muitas vezes as pessoas acabam absorvendo porque alisam, trazem um carinho gostoso sobre o seu ego. E esse é um problema sério, irmãos, porque se nós fomos crucificados com Cristo para as coisas desse mundo, e Cristo vive em nós e nós não mais vivemos, o nosso ego morreu na cruz. Os nossos desejos de tentar fazer síntese entre aquilo que nós queremos do mundo e a palavra de Deus, foi crucificado na cruz. Esses desejos morreram na cruz. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos guardar o coração, porque esses riscos, eles ocorrem de forma sorrateira, de forma sutil. Às vezes é uma coisa que ninguém se dá conta e vai ali penetrando,
e começa a tomar algumas proporções, e as pessoas olham para aquilo ali e dizem assim: oh, é mesmo, tem o nome de Jesus envolvido, tem toda a aparência de Jesus, tem toda a forma de Jesus, o que é que tem de mais? É de Jesus esse negócio. Eu conversava com uma jovem, há umas 3 semanas atrás, e ela foi numa determinada comunidade, uma igreja emergente dessa, e ela disse assim: olha, foi tão interessante, eu senti a presença de Deus naquele local, eu me arrepiei, eu chorei, quando o louvor cantou, quando a moça lá que falava, ela ministrou, aquilo foi um negócio de Deus, foi extraordinário, o som, as luzes, ou a falta de luzes, sei lá o que, tudo aquilo ali mexeu demais comigo, eu vi Deus naquele local, e isso parece ser uma marca dos nossos tempos, porque nós somos conduzidos por nossos sentimentos, pelo irracionalismo, e não mais pela verdade objetiva da palavra. Então, não importa se existe uma séria exposição da palavra, não importa se existe uma correta administração dos sacramentos, não importa se existe disciplina sendo aplicada, porque os próprios reformadores consideraram esses 3 aspectos como aspectos que revelam uma igreja que de fato é bíblica, algo que pode ser chamado de fato de igreja. Não importa se essas características não estão presentes, o que importa é que eu senti um arrepio, o que importa é que eu vi alguma coisa ali, e sutilmente, algumas interpretações erradas, elas começam a ser passadas, e as pessoas vêm parar nos gabinetes, ou vêm conversar dizendo assim: olha, mas eu acho que você é retrógrado, você não deve olhar assim, eu acho que você não deve pensar assim, e isso agora é interpretado assim, porque eu ouvi o pastor fulano A, B ou C pregando sobre isso, e ele tratou sobre essa questão cultural. Eu já ouvi até gente dizer assim: não, eu acho que Paulo está sendo machista com isso. Gente, como é que Paulo pode ser machista? Então o Espírito Santo é machista? Porque se nós cremos na inspiração, na inerrância, na autoridade da Escritura, como é que eu posso estar atribuindo que Paulo é machista? Para você ver como de forma sutil, a gente não está simplesmente questionando Paulo, a gente está confrontando ou está questionando o Espírito que inspirou Paulo a escrever. E aí a gente começa de repente a pensar assim: não, mas eu tenho que modificar o culto, eu tenho que modificar uma série de coisas para atrair o descrente. Irmãos, culto é feito para crente. É o serviço que nós prestamos a Deus, é a adoração dos santos. Evangelismo não, a gente pode ter programações, tem um Revolution, tem uma série de programações, tem viagens missionárias, tem os nossos relacionamentos com pessoas lá fora, onde a gente está, ou deveria estar, de forma proposital, pregando Cristo para essas pessoas. Mas o culto, ele não é feito para satisfazer nem a mim, nem a você, nem ao descrente. Ele é feito e ele é regido por princípios da Escritura, que devem exaltar o nome de Cristo, a centralidade de Cristo, da palavra. Mas nós passamos a mudar tudo isso de alguma maneira, porque não, por causa da nossa cultura. Eu não estou questionando, irmãos, e dizendo que a forma não pode ser adaptada. Entretanto, quando a forma se torna maior do que a essência, quando ela substitui aquilo que é essencial, quando as motivações para se modificar alguma coisa são motivações erradas, irmãos, há de se questionar sim. Há de se questionar sim. E tudo isso penetra de forma sorrateira. Como que numa cidade como a nossa, de tantas culturas diferentes, tantas visões de mundo diferentes, a gente começa a criar um tipo de reino que é próprio, um reino que seja a nossa cara. E aí a gente vai fazendo tropeçar tanto pessoas que estão dentro da igreja, como pessoas que estão lá fora. Eu conversava com uma pessoa há um tempo atrás, essa pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou escandalizado com uma coisa que eu ouvi. Eu tenho um parente meu, que ele é travesti, dizia a pessoa. E ele está dando aula dentro de uma dita igreja aqui em Recife. Eu disse: dando aula? Ele disse: dando aula. E ele participa da ceia.
Porque lá nessa igreja, alguém lá numa determinada ministração disse assim: eu não sou porteiro do céu para saber aqui quem é crente ou não é. Todo mundo aqui está convidado para participar da ceia. E aí ele começou participando da ceia e gostou. E está lá, há alguns anos já nessa determinada igreja lá, dita igreja. E começou a dar aula, a falar lá nos movimentos, nos encontros e tal. E ele disse assim: como é que pode? Nada foi mudado, ele continua com a mesma vida. Sabe, irmãos, nada disso chega de uma hora para outra assim que choca. Vai chegando com um disfarce muito apropriado. A falsificação do evangelho. Irmãos, isso é graça de Deus. Deus aceita você como você é. Você não precisa mudar. Venha como estás e permaneça feliz do jeito que você está, porque Deus tolera você. Não, você não é uma prostituta, você é uma profissional do sexo que está ganhando licitamente o seu dinheiro pelas ruas. Vamos orar aqui por você, não para que o evangelho transforme você e dê a você um trabalho de verdade, mas para que nenhum homem espanque você. Vamos distribuir camisinhas para você não pegar uma doença por aí ou alguma coisa triste. Olha, nós estamos aqui segurando do outro lado a sua missão lá nesse mundo, essa missão tão difícil de vender o seu corpo, mas vá em paz. Você pelo menos não está fazendo nada de errado, matando ninguém, roubando ninguém. É incrível como essas coisas vão penetrando, e aconteceu exatamente isso aqui. Talvez o nosso problema hoje não seja com relação à submissão às autoridades ou aos papéis que Deus constituiu, mas quais são os problemas reais, irmãos, da nossa cultura nos nossos dias? E que de alguma maneira penetram sorrateiramente e são absorvidas por muitas igrejas ou por muitas ditas igrejas e acaba se tornando prática dentro delas. Eu poderia citar uma série de outras coisas. Coisas feias, coisas tristes. De ministérios e ministérios que surgem simplesmente para guardar ou proteger problemas morais sérios dos seus líderes. Problemas morais sérios. E precisamos, irmãos, guardar o coração com muita humildade, segundo a palavra de Deus. Veja, Paulo ele usa argumentos bíblicos aqui. Talvez o último argumento a gente olhe e diga assim: poxa, esse é o mais fraco. Paulo podia partir do mais fraco para o mais forte, mas ele parte do mais forte para o mais fraco, mas não é fraco, irmãos. Ele está tocando aqui no último ponto sobre a lei do amor, tanto para pessoas que estão dentro da igreja, como para pessoas que estão fora da igreja, para que elas não se escandalizem, para que os irmãos daquela igreja, ou as irmãs daquela igreja não sirvam como pedra de tropeço. Então é um argumento forte também. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, resgatar uma eclesiologia bíblica. O que é ser igreja de fato? Porque de tanta confusão que existe nos nossos dias e tanta proposta que surge nos nossos dias, as pessoas têm engolido lama e têm pensado que lama é água, quando não é. Tem bebido água suja, como o rio Capibaribe que a gente tem aí, pensando que é água limpa, mas não é. E muitos têm se pervertido. Muitos têm encontrado nesses locais a licença ou álibi para o pecado. Não buscam a Deus, mas continuam usando o nome de Deus em vão. Não querem relacionamento com Cristo. Não tomam a cruz dia a dia para seguir Jesus, mas fazem ali agora de forma autorizada e libertina tudo aquilo que o seu coração quer. E precisamos, irmãos, pôr a mão na consciência, porque nada disso acontece de forma abrupta, mas sorrateira. O quanto do nosso coração já está encharcado por tudo isso, por esse mundanismo. O quanto de nós está sendo tomado por isso e já se tornou prática na nossa vida? Quanto disso?
já entrou em nós. Irmãos, que Deus nos traga a sua palavra. Que Deus nos dê uma visão biblicamente orientada, crítica, para que a gente olhe para esse mundo e pondere muito bem, não segundo os nossos critérios, não segundo as ideologias que são pregadas de forma tão forte nos nossos dias, mas segundo a palavra. E façamos interpretações coerentes com a palavra e com a nova identidade que nós temos em Cristo. E assim honremos a Deus, glorifiquemos a Deus e evitemos as contendas, porque não temos tal costume, nem as igrejas de Deus têm esse costume. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que Deus nos leve a isso então. Que Ele choque o nosso coração por meio do seu Espírito, que é o Espírito da verdade, e por meio da sua palavra, que é a verdade, e nos santifique assim no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, é com humildade que nós elevamos a voz ao Senhor nesse momento, Pai. Porque todos nós, Pai, todos nós, nenhum de nós está isento às tentações, às cantadas desse mundo, Senhor. E elas parecem tão sedutoras, têm uma aparência de santidade, de que se está fazendo algo para o Senhor. Usam até o nome do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que por meio da Tua palavra e do Teu Espírito guarde o nosso coração. Que a gente perceba, Pai, as admoestações, as exortações trazidas por meio da Tua palavra e humildemente a gente busque andar com o Senhor. Revela-se em nós, como lemos no início desse culto, algum caminho mau. Tu que sondas e conheces o nosso coração. Veja, Senhor, e se há desvios, se há interpretações erradas, se há descaminhos dentro de nós, converta-nos, Pai. Mude o nosso caminho, renove a nossa mente. Nos revista daquilo que é novo e nos guie no caminho eterno. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.